Tá gravando? Legal. Jesus amado, que sono. Mas vamos com mais uma aula de Excel, nossa quarta aula de Excel, e eu estou muito feliz que você está aqui. Pessoal, hoje a aula é muito importante. Ela é sobre a fórmula PROC-V. Eu poderia apresentar tantas outras fórmulas de procura para vocês, mas eu vou me dedicar a essa porque é uma das mais utilizadas, é uma que você mais vai encontrar no seu dia a dia de trabalho, é uma que você mais vai ser requisitado a escrever e a resolver num processo seletivo. Então, preste muita atenção nessa aula. O PROC-V é necessário praticar, ele não é tão intuitivo quanto outras fórmulas de lógica. É uma fórmula que você necessita entender o mecanismo dela, porque ela é única e ela serve basicamente para quê, né? Ela é uma fórmula de busca em tabelas que associa uma informação a outra que se encontra em outra tabela. Ou seja, ela relaciona duas tabelas e vai procurar linha a linha uma informação que você procura tabelado numa lista, seja ela extensa ou não. Mas aqui eu vou simplificar o exemplo e à medida que a gente for evoluindo e que você for praticando também no seu dia a dia, você vai ver como ela é útil e necessária. Então eu vou começar apresentando a fórmula PROC-V para vocês. E como o nome já se inicia com PROC, o que quer dizer PROC? É procura. E o que é o V? É procura vertical. Ela vai procurar valores numa lista vertical. Então, fica a dica desse nome para você saber, tá bom? E para dar início a essa aula, eu vou dar um exemplo para a gente já começar a aquecer com a fórmula PROC-V. Então, vamos começar com um exemplo. Lembra daquele exemplo dos alunos? Agora eu vou usar o PROC em outro contexto. E, basicamente, o enunciado é: um professor precisa levantar na sua sala, né? Deixa eu corrigir aqui, na sua turma, a nota de alguns dos seus alunos. E aí a pergunta é: vamos supor que esse professor, ele queira pegar alguns indivíduos da lista. Imagine que essa lista, assim, aqui ela ainda é curta, né? Mas imagine listas extremamente extensas. Ele quer saber quanto que a Damares tirou. Ou seja, ele não quer tirar a nota de todos os alunos, ele quer pegar alguns alunos da lista. E antes de encontrar a nota dela, obviamente a gente já vê aqui que a nota da Damares é 8,5, a nota do Davi é 5,5. Como é que esse professor faria de forma automatizada, de uma forma aplicada à fórmula PROC-V? A estrutura da fórmula, ela segue da seguinte forma: a gente abre o PROC-V, e aqui a gente coloca o nome do aluno, vamos supor nesse caso que ele está procurando a nota, o nome do aluno. Como que a gente pode mencionar o nome do aluno? Tanto com a célula onde está inscrito o nome desse aluno, como o nome dele, entre aspas. O segundo argumento dessa fórmula é: o que eu tenho que apresentar para a fórmula? O PROC, ele exige que você coloque toda a tabela, ou seja, na fórmula eu vou mostrar para vocês, você seleciona tudo isso aqui. Então, coloca toda a tabela de alunos. Em seguida, qual o valor que a gente quer relacionado a um dado nome de alunos? Vamos supor que o professor quer saber a nota de alguns alunos. Então, a gente olha aqui nessa tabela, o que o PROC vai perguntar? Eu quero a segunda coluna, onde está escrito nota, ou seja, ele conta 1, 2 e 3. Onde está a nota? Na coluna 2. É isso que você está falando, quero a segunda coluna. Literalmente, é só digitar 2. Em seguida, ele faz uma pergunta que é meio que uma verificação. Você pode colocar verdadeiro, da fórmula como está aqui, ou simplesmente sinalizar o valor 0. O que isso quer dizer? Quando você sinaliza 0 ou verdadeiro, você está falando para o seu Excel assim: eu quero exatamente o valor da nota igual está escrito aqui com o nome do aluno, ou seja, ele quer o valor exato. Ou seja, o valor, ele não quer um valor semelhante, não quero que você procure fragmentos de um nome, eu quero que você me dê
a partir desse nome, tal qual eu especifiquei na fórmula, ou seja, você coloca verdadeiro. Pessoal, como forma de trabalhar, forma de responder em processos seletivos, por padrão, sempre coloque 0, tá bom? Verdadeiro, por convenção, é a melhor coisa que você faz. Thaís, como é que a gente vai aplicar na prática? Então, vamos fazer juntos a fórmula PROC-V, onde o professor só quer saber a nota da Damares, do Davi, da Rafaela e do Gilberto. Como que nós vamos procurar a nota deles e a partir de qual tabela? A gente vai usar essa tabela aqui para responder qual é a nota de cada um. Então, a gente abre a fórmula PROC-V. Valor procurado. Eu quero procurar, dentre todos os valores da tabela, o nome da Damares e em qual tabela você vai procurar a relação das informações da Damares? Na tabela de alunos. Ou seja, eu vou selecionar toda essa tabela aqui. Dou um F4, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Como eu falei para vocês, qual a informação que eu quero a respeito da Damares? Eu quero a nota. Em que posição dessa tabela, ou seja, em que posição da coluna dessa tabela eu encontro a nota? Na coluna 2. Por quê? Ele faz a seguinte contagem: 1, 2. A gente marca aqui 2. E correspondência, o que a gente está falando? Eu não quero uma correspondência aproximada, eu quero uma correspondência exata. E eu coloco 0. Fecho a fórmula e dou Enter. E aqui ele fala assim: Thaís, das informações que eu encontrei, onde eu tenho o nome da Damares, eu correspondi como nota, ou seja, na coluna 2, o valor 8,5. Em seguida, o que a gente pode fazer? Veja, a gente não congelou o nome da Damares aqui. Tá vendo a célula I24? Qual que é a nossa segunda forma de fazer? A gente pode simplesmente arrastar a fórmula. E o que ela vai fazer? Ela ainda vai buscar nessa segunda tabela as informações relacionadas ao Davi, especificadas na segunda coluna, referentes à nota, as informações sobre a Rafaela, referente à nota. Por quê? Porque a gente está especificando que da busca dessa tabela, eu só quero as informações relacionadas à Rafaela que estejam na segunda coluna, pois eu sei que são as informações de nota. E basicamente é isso, pessoal. É isso que a fórmula PROC vai fazer. Ela vai buscar uma informação em outra tabela. Bom, pessoal, essencialmente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tratar toda a aula sobre PROC-V e vou fazer muitos exercícios para a gente praticar e peço encarecidamente, pratique durante a semana, pratique durante seu trabalho, que eu vou te falar, depois que você começa, você nunca mais esquece. Então, vou apresentar aqui, como um card resumo, essa fórmula. Para que serve a fórmula PROC-V? Ela serve quando precisar encontrar informações em uma tabela ou um intervalo por linha. Por exemplo, procure um preço de um carro pelo nome do modelo desse carro. Eu vou dar o seguinte exemplo, essa é a definição que a Microsoft nos dá. Imagine uma tabela de valores onde eu tenho uma relação de modelos, ou seja, o nome desse carro, o preço que cada um desses carros tem e o ano desse carro. A pergunta que se faz é, vamos supor que você esteja num processo seletivo ou queira responder uma pergunta no seu dia a dia, relacionar alguma informação. Qual o valor de um dado modelo de carro? Vamos supor que você esteja procurando o valor do Fiat Uno Attractive 1.0 e do Volkswagen Gol. Pessoal, pensa que isso aqui é uma lista muito extensa, porque na prática é isso que a gente vai encontrar, listas extensas. Mas estou dando exemplos mais curtos e simplificados. Como que a gente vai achar o preço relacionado a esse modelo na tabela de valores? Vamos abrir um PROC. Como será esse PROC? O PROC vai ser igual à estrutura que eu apresentei
na planilha anterior. Mas antes de abrir o PROC, vamos revisar. Como é que ele procuraria na prática? Eu quero saber aqui, a partir do nome desse modelo, eu quero saber o preço que eu tenho na tabela. Como que a gente vai fazer? A gente abre a fórmula PROC, põe o nome do carro, ou seja, a gente pode simplesmente selecionar a célula com o nome do carro, Fiat Mobi Easy 1.0. O que eu estou falando? Eu estou falando que... Peraí, deixa eu mudar aqui, pessoal, não vou pôr verdadeiro, não. Vou pôr correspondência 0. Mudando. Eu estou falando assim, eu quero achar as informações referentes a esse modelo na tabela de valores, ou seja, eu seleciono toda a tabela, mas como resposta da informação relacionada a esse modelo, eu quero apenas a coluna 2, ou seja, o preço. Ou seja, aqui que a gente coloca 2, tá vendo a fórmula? Para quê? Para a gente sinalizar que queremos a segunda coluna, ou seja, o preço relacionado ao modelo indicado, o Fiat Mobi Easy. Em seguida, nós inserimos a relação 0. Sinalizamos que queremos o valor correspondente exatamente ao valor indicado do nome do carro. Ou seja, vamos supor que aqui esteja escrito Fiat Mobi Easy e não tenha 1.0. A gente não vai ter essa correspondência, tá bom? E qual que é a resposta que ele vai nos dar na tabela? Bom, como a gente indicou a segunda coluna, ele vai nos responder exatamente o preço do Fiat Mobi Easy. Então, vamos colocar na prática aqui. Como é que a gente vai procurar na tabela o preço desse modelo? A gente abre a fórmula PROC V, valor procurado. Eu quero esse modelo, dou um ponto e vírgula, e o que eu digo? Matriz tabela, tá vendo que ele põe aqui? Eu quero toda essa tabela, dou um F4 para congelar esses valores, e número, índice, coluna, onde está o preço? Ó, contando aqui, 1, 2, na coluna 2. E a correspondência eu quero que seja exata. Venho aqui, fecho a fórmula, ou seja, marco como 0 a correspondência exata e dou Enter. Pronto, ele encontrou o valor, o preço, né, do Fiat Uno Attractive. O que a gente pode fazer aqui? Veja que a gente não congelou o nome do modelo, a gente pode puxar essa alça e arrastar a fórmula. E aqui ele pega exatamente na tabela o valor de preço correspondente ao Volkswagen. Pessoal, essa é a fórmula PROC V, ou seja, porque ele procurou de forma vertical. O Excel faz uma leitura assim, ele vai olhar exatamente assim, ó, é esse? Não, vai para a linha de baixo, é esse? É esse, é esse, é esse, é esse, até encontrar o valor verticalmente, ou seja, ele literalmente vai descer a leitura até encontrar o nome que ele está indicando na fórmula, ou seja, ele vai parar aqui, ó, e vai falar, opa, é aqui, segunda coluna, é o preço, vou devolver o valor que eu encontrei nessa segunda coluna. E é isso, pessoal, de forma bem simplificada. Qual que é o ideal dessa aula? Que a gente tenha muitos, mas muitos exemplos consolidados. É uma fórmula só, mas quando bem entendida, é uma fórmula que você nunca mais vai esquecer. E eu peço, use essa fórmula sempre que você puder, pratique sempre que você puder, e se você não encontrar aplicabilidade, use esse Excel, que ele está disponível na Hotmart para você exercitar, tá bom? Outra coisa muito importante. Eu vou seguir agora com um exercício maior para a gente fazer. E esse exercício eu recebi de uma das nossas alunas, que eu queria agradecer do fundo do meu coração. São 3 alunas que conversaram comigo e falaram, Thaís, você pode nos ajudar com processos seletivos? E puxando esse gancho, de muita gente eu tenho recebido mensagens me pedindo assessoria de carreira e formação técnica nessa área analítica, não só para resolver processos seletivos, mas para você também poder crescer profissionalmente onde você está. E na primeira semana de maio, eu vou abrir minha mentoria, serão poucas vagas, e será uma turma pequena, né? Já que eu vou me disponibilizar a atender essa pessoa, a
se você quiser, de forma pessoal, ou seja, te mentorar, te ajudar com o Excel e te acompanhar durante 6 meses, ou seja, você vai ter acesso a mim, e tanto na parte de carreira, na parte dos seus currículos, eu vou ajudá-lo a fazer planilhas personalizadas que você talvez necessite compor e construir no seu trabalho. Eu vou dar esse suporte pessoal durante 6 meses. E eu estou muito feliz, foi pensado assim, muitas pessoas que vieram me perguntar se eu tinha isso, e sim, eu terei na primeira semana de maio. Mas isso ainda é um projeto e isso não substitui também a importância da aula que eu estou dando agora para vocês, tá bom, pessoal? E é isso, galera. Queria agradecer também a Carlinha, que me mandou alguns exercícios, a Lolis, que é a Dani, e a Charlene. Um beijo, meninas. Bom, gente, agora eu vou para o exercício, né? Mudando de assunto, vamos resolver esse lance do PROC. E eu vou colocar a gente agora numa situação muito mais real, ou seja, uma situação de processo seletivo. E não só isso, tá? Esse exercício aqui ele é muito prático, eu usaria talvez no meu dia a dia assim facilmente. E esse é um exercício que trata de estabelecimentos comerciais. Eu estou usando um exemplo um pouco modificado do que eu recebi e vou explicar como é que foi dado, né, para uma das nossas alunas essa questão. Basicamente era assim, a gente recebe uma tabela, o que é muito comum a gente receber tabelas, né, às vezes um pouco desorganizadas em processos seletivos, algumas planilhas que estejam sem a informação, justamente para a gente poder inserir a informação e organizar as ideias. E essa planilha aqui é sobre estabelecimentos comerciais. O que ela quer, o que ela está mostrando aqui para a gente? Bom, cada estabelecimento tem um código, cada estabelecimento tem um nome e o local onde ele se encontra, e cada estabelecimento também é tipificado por um segmento. Além disso, ele mostra quantas transações esse estabelecimento realizou, a TPV, se eu não me engano, eu vou relembrar que era isso, a MDR e o valor líquido, que eram mais ou menos as transações, né, em valores que esses estabelecimentos realizavam. E uma das perguntas que a minha aluna recebeu era assim: qual é o segmento de cada um desses estabelecimentos comerciais ou qual é o segmento de cada um desses códigos do estabelecimento? E ela havia recebido uma planilha onde era perguntado a ela acrescente o segmento de todos os estabelecimentos comerciais da base, aba azul, e utilize os dados da aba segmento. Essa era a aba que ela precisava usar. Basicamente, o que ela precisava fazer? Ela precisava procurar nessa tabela aqui de segmentos, a partir de cada código de estabelecimento comercial, qual que era o código do estabelecimento que ela precisava colocar. Então, peraí, gente, desculpa. Basicamente, o que ela precisava fazer? Ela precisava colocar assim, Lupo, que segmento que ele é, a partir do código desse estabelecimento. Basicamente, ela tinha que procurar na aba segmento e colocar aí nessa questão. Como é que ela vai fazer? Ela abre o PROC V, e que valor que ela tem que procurar na aba segmento. Vamos lembrar que o segmento vai relacionar só duas colunas, um código e um segmento, ou seja, a única informação que eu tenho naquela tabela é segmento. Então, eu venho aqui e coloco o código do segmento. Fecho a fórmula e vou na matriz tabela. Ou seja, onde que eu vou tirar a informação de qual segmento é a loja da Lupo? Aqui. Então, o que eu faço? Seleciono toda essa tabela, dou um F4, fecho a fórmula, e o que ele pergunta? O que você quer dessa tabela de segmento? Eu quero a coluna 2. Por quê? Porque é a coluna 2 que vai me dar o segmento
onde está a loja Lupo, ou seja, desse código eu vou encontrar o nome tipificado desse segmento, ou seja, coluna 2. Lembrando que o PROC conta exatamente assim a tabela, 1, 2. Em seguida, a gente colocou 2, né? Fechamos a fórmula e 0. 0 por quê? Porque eu quero exatamente o valor que eu estou especificando do código, eu quero achar o meu segmento aqui. Dou um Enter. Pessoal, o que eu fiz? Vamos voltar e resumir. Eu fui numa tabela de segmento, ou seja, na aba segmento, que eu estou mostrando aqui para vocês, e procurei, a partir do código, qual segmento é referente ao estabelecimento da Lupo, e fecho a fórmula. Em seguida, o que eu faço? Posso puxar essa alcinha, que ele vai me devolver todos os segmentos aos quais esses estabelecimentos comerciais pertencem, ou seja, vamos supor que a gente tem aqui Divino Fogão, que é gastronomia, Posto Alicar, trata-se de combustíveis, Old Dog Manuel Goulart, gastronomia, farmácia, ele devolve de forma resumida a partir de uma tabela de apoio de outra planilha e aí ele encontra. Basicamente é isso, pessoal. Não é tão básico, é um treino muito necessário que você tem que praticar. E não deixem de fazer, tá bom? Eu vou deixar mais especificado aqui no Excel, e essa é a questão, tá? Acrescente o segmento de todos os estabelecimentos comerciais da base exercício exemplo e utilize os dados da aba segmento. O que a gente vai fazer? Responder essa questão aqui. Vou até marcar aqui que isso aqui é uma questão que a gente tem que responder, tá bom? Em seguida, essa tabelona aqui tem outras informações. Como que a gente pode praticar ainda mais a fórmula PROC-V dentro dessa tabela? E eu vou mostrar mais exemplos, porque eu mostrei sempre tabelas com só 2 colunas. E se a gente usar mais? Pessoal, vou fechar meu vídeo e vocês vão ficar com meu áudio, que eu vou mostrar mais um exemplo, tá bom? Só um minutinho. Pessoal, vamos supor que eu tenha que procurar nessa lista extensa as informações referentes a alguns estabelecimentos comerciais e eu só tenho informações dos códigos dele. E aí eu quero, a nível de detalhe, encontrar o quê? Eu quero encontrar o nome desse estabelecimento, o segmento que eu procurei da outra tabela, as transações que estão aqui também marcadas nessa tabela, a TPV, a MDR e o valor líquido. E como que eu respondo isso por PROC? Bom, pessoal, agora a gente já tem uma tabela totalmente estruturada. Como é que a gente faz? A gente poderia procurar um a um por filtro, mas isso dá muito trabalho. Vamos fazer por fórmula e eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Eu quero primeiramente encontrar o nome do estabelecimento comercial, onde o código é o 42078, ou seja, esse aqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui, PROC-V. Qual que é o valor procurado? Eu estou procurando esse valor aqui, que é o código do estabelecimento, mas eu quero procurar a informação do nome nessa tabela aqui. Seleciono toda a tabela, ou seja, você seleciona absolutamente toda a tabela mesmo. Dá um F4. Em seguida, peraí, pessoal, deu alguma coisa errada aqui, tem que selecionar só a tabela que a gente pegou. Essa aqui. Seleciona tudo isso aqui, dá um F4, ponto e vírgula. O que eu quero? O nome do estabelecimento comercial. Dessa tabela inteira que eu selecionei marcada em vermelho, o estabelecimento comercial está na coluna, ó, 1, 2. Marco 2. E a correspondência eu quero que seja exata. Fecha a fórmula aí. Beleza. O que ele me responde? Ele fala, ó, dessa tabela inteira, o nome do estabelecimento comercial, cujo código é o 42078, é o Posto da Praça. O que eu posso fazer aqui? Pessoal, a gente congelou a tabela
e a gente não congelou o nome do código do estabelecimento. Eu puxo a alcinha aqui, ó, e ele vai selecionar apenas o nome do estabelecimento comercial associado à coluna 2, correspondente ao código do estabelecimento. Em seguida, eu quero saber o segmento. Como é que eu faço? Bom, é a mesma coisa. PROC-V. Qual é o valor procurado? Eu quero procurar esse código aqui, nessa grande tabela. Novamente, eu seleciono tudo, toda a tabela, ou seja, dou um F4, ponto e vírgula, porém, onde está a informação segmento? Ela está na coluna 3, ó, A, B, C. 1, 2, 3. Coluna C, eu venho aqui, ó, 3, correspondência exata, ou seja, quero que seja exatamente o valor do código que eu estou mencionando na fórmula e dou Enter. E ele está me falando assim, ó, que do código 42078, o nome do estabelecimento é Posto da Praça, o segmento é de combustível, e se a gente arrastar, a gente vai achar dos outros estabelecimentos comerciais, quais sejam. Tem os sigilos, que é do ramo de motéis, o 44131, que é o açaí Sorrisos, que é do ramo da gastronomia, ou seja, isso aqui, tudo relacionado à coluna 3 do tabelão. Agora, eu quero encontrar as transações que esses estabelecimentos fizeram. Novamente, eu venho aqui, dou um PROC-V. Eu quero procurar esse código na matriz tabela. Toda essa aqui. Espera aí. Vamos lá. PROC-V. Quero procurar esse código nessa tabela. Como é que a gente faz? A gente seleciona tudo isso aqui. Dou um F4. Ponto e vírgula. Pessoal, em que coluna está a informação transação? Ó, A, B, C, D. Na coluna 4, letra D, né? 1, 2, 3, 4, ele vai contar dessa forma. Ponto e vírgula 0, que eu quero correspondência exata, fecho a fórmula. E ele vai me dar a quantidade de transações referentes ao estabelecimento do código 42078, onde o nome é Posto da Praça, o segmento é combustível e, novamente, as informações de transação se encontram de toda essa tabela na coluna 4. Eu venho aqui e puxo a alça para achar dos outros, né, estabelecimentos. Novamente, o que a gente pode fazer para achar a TPV? A gente pode tanto escrever a fórmula PROC, como a gente pode replicar a fórmula e trocar apenas a posição da coluna. Eu venho aqui, ó, seleciono o código que eu quero, seleciono toda a tabela, porém, aqui não era, ó, nome do estabelecimento, 2, aqui na coluna 2, 3, 4, o TPV vai vir logo em seguida, ó, coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente seleciona 5, que eu falo assim, ó, de toda essa matriz tabela, eu quero os dados referentes à coluna 5 e correspondência exata. Fecho a fórmula e ele me diz que o TPV é de, a gente formata aqui para valor financeiro, 10.071.778 e sucessivamente para os outros estabelecimentos. Ó, lembrando que ele vai fazer a correspondência de acordo com o código, ou seja, ele vai procurar assim, olha, tem um código aqui, vou procurar verticalmente e vou olhar qual que é a informação. Ele vai falar, olha, quero o código, por exemplo, 160. Ele vai olhar, o Excel literalmente vai fazer uma leitura
e vai parar aqui. E ele vai perguntar, bom, dessa linha aqui do código 264, o que você quer? Bom, Excel, eu quero a coluna 5. Aí ele vai contar a partir dessa. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai me devolver exatamente esse valor da TPV. Ou seja, eu estou fazendo uma leitura vertical e aí eu sinalizo dessa informação aqui qual coluna eu quero reproduzir no meu Excel. E aqui dou Enter. Pessoal, para o MDR é a mesma coisa. Vejam, está na coluna F, será a sexta coluna da nossa tabela. Então, a gente vem aqui, PROC V, seleciono o código, novamente, seleciono toda a tabela, dou um F4, para quê? Para a gente não perder a informação dessa tabela. Eu congelei o valor dessa tabela. A diferença é que o MDR está na sexta coluna de tudo que eu selecionei e eu quero uma correspondência exata. Fecho. Quando eu quero correspondência exata, vamos lembrar que a gente marca com 0, ou seja, segue da seguinte forma: o valor que eu procuro, em qual tabela vou procurar esse valor e qual informação quero relacionar a esse valor. Quero toda a informação referente à sexta coluna de toda essa tabela. E quero que, quando encontrar esse valor, seja exatamente o que eu marquei na fórmula. E é assim, pessoal. Novamente, arrasto a fórmula, coloco um valor financeiro, e aqui está. Ele procurou na tabela, desses códigos apenas que eu selecionei, ele me devolveu toda a informação que eu pedi. E valor líquido no final. PROC V. Quero o valor líquido desse estabelecimento que tem esse código. Seleciono toda a tabela novamente. Pessoal, estou sendo bem, nem posso falar exaustiva, mas estou sendo insistente, tá? Para a gente gravar. E qual coluna está dessa tabela? O valor líquido, ele está na coluna 7. E eu quero correspondência exata, 0, e fecho a fórmula. E aqui está o valor líquido. Venho aqui na página inicial, formato como valor financeiro e arrasto. E assim ele procurou de outros estabelecimentos comerciais. Por exemplo, Posto Mineirão, do código 41621, ele me devolve, ó, onde eu vou encontrar o nome do estabelecimento comercial? Na coluna 2. E do segmento na 3, das transações na 4, da TPV na 5, da MDR na 6 e do valor líquido na 7. E ele vai me devolver exatamente a partir do código que eu dei para ele, ele vai devolver o valor que eu estou procurando e quando eu especificar a coluna da grande tabela que eu estou referenciando, ou seja, estou procurando em outra tabela, mais especificamente, você tem que sinalizar em qual coluna dessa tabela você quer a informação, porque ele vai, novamente, pessoal, vou voltar aqui. Se eu quiser o código 47, esse aqui, ó, vou até marcar em amarelo para a gente treinar. Vamos supor que eu ponha código 47 na fórmula. O Excel vai fazer assim, primeiro ele vai descer, até ele achar 47, ele vai parar e ele vai perguntar assim, bom, achei o 47, o que você quer? Qual informação você quer desse 47 em toda essa tabela? Eu chego e falo assim, quero a coluna, a sétima coluna dessa tabela. Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fala, então eu vou te devolver o R$ 1.774,30. Ok, pessoal? Parece complexo? Não sei, mas eu garanto a vocês, foi uma fórmula em especial que eu tinha muita dificuldade para fazer, mas muita mesmo. Só que eu aprendi ela na prática. Eu tive que exercitar ela, assim, quase diariamente, achar contextos em que eu pudesse praticar o PROC, até aprender, firmar, tanto que hoje é uma fórmula que eu uso de forma automática, sem sequer precisar consultar.
Pessoal, a aula vai acabar por aqui. Dúvidas, me chamem no direct do Instagram, me mandem e-mail. É uma aula mais complexa. Treinem, tirem suas dúvidas, eu me disponho a respondê-las e tenham um excelente sábado de manhã. Eu quero que vocês aprendam muito Excel, quero que vocês destravem essa crença, né, de que Excel é inacessível. Ele não é, pessoal, ele está para todos nós e já vi pessoas assim, transformadas aprendendo Excel. É uma questão de produtividade também no seu dia a dia, porque o Excel nunca vai sair de moda. O Excel é uma das melhores ferramentas de planilha, de cálculo e de organização que você pode ter hoje. Então, aprendam, usem esse tempo que eu estou disponibilizando e não desistam, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Vou fazer uma revisão na quarta-feira para reforçar ainda mais esse conteúdo, tá bom? E por favor, tragam dúvidas para eu incrementar ainda mais minhas aulas, tá certo? Um beijo, pessoal. Até semana que vem, até quarta-feira.